Fala galera, tudo bem com vocês? Então bora lá para mais uma videoaula de ciências com a professora Raquel. E na aula de hoje nós falaremos sobre a classe das aves. As aves elas constituem uma classe de animais vertebrados, são homeotérmicos, ou seja, conseguem manter a sua temperatura constante, são ovíparas, elas colocam ovos, são caracterizadas principalmente por possuírem penas, asas e bicos. São reconhecidas aproximadamente 9.000 espécies de aves no mundo. As aves conquistaram o meio terrestre de modo muito mais eficiente que os répteis. A principal característica que permitiu essa conquista foi, sem dúvida, a homeotermia, a capacidade, então, de manter a temperatura constante, a temperatura corporal constante, independente das variações da temperatura do meio ambiente. Essa característica ela permitiu que as aves, juntamente com os mamíferos, conseguissem invadir, então, qualquer ambiente terrestre, inclusive os permanentemente gelados, que até então não eram ocupados pelos outros vertebrados. As aves variam muito em seu tamanho, desde minúsculos beija-flores até espécies de grande porte como a avestruz e a ema. As aves compõem um grupo de animais que estão espalhados então por todos os continentes. A adaptação para o voo em grande parte das espécies e a homeotermia são as características que contribuem para que ocorra essa grande dispersão, que elas estejam presentes aí espalhadas por todos os continentes. A presença de penas é uma característica exclusiva das aves. Elas são distribuídas pelo corpo, são de grande importância para o voo e também para a manutenção da temperatura. Na maioria das aves, as penas são bastante volumosas e desenvolvidas. Em outras, como o caso do pinguim, elas são bem mais numerosas, mas também são mais curtinhas e cobertas de óleo para que as penas fiquem impermeabilizadas, ou seja, para que a água gelada não entre no corpinho deles. Os pinguins, por exemplo, eles trocam de penas 2 vezes ao ano e durante esse período não entram na água. Agora a gente vai falar sobre as características adaptativas para o voo das aves. Então, por que as aves são animais, são vertebrados que têm essa capacidade, essa habilidade de voar? Com certeza elas apresentam características que permitem o voo. Vamos ver quais são? Primeiro que elas têm o corpo coberto de penas, tá? Os seus membros superiores são modificados em asas. Quem são os membros superiores? Os nossos braços, Então, os braços foram modificados em asas. Elas apresentam ossos pneumáticos. O que são ossos pneumáticos? São ossos porosos, ou seja, eles têm vários poros, vários buraquinhos, o que transforma esses ossos em ossos mais leves. Então, tudo isso a gente está pensando em quê? Em diminuir o peso do animal, para que ele fique mais leve, diminuir a densidade, para que ele fique mais leve e consiga realizar o voo, tá? Elas também apresentam sacos aéreos que vão se encher de gases para, de novo, reduzir a densidade e também para aumentar a capacidade respiratória do animal. Não tem dentes, o que de novo vai favorecer a redução de peso. Eles apresentam também o osso externo. Se a gente observar ali na imagem, está escrito quilha, destacadinho ali em vermelho. Então, ela tem esse osso externo em formato de quilha, que vai tornar a ave mais aerodinâmica, Então, ela consegue voar com mais facilidade. Nesse osso externo vão se prender os músculos do peito, os músculos peitorais, que são responsáveis pelo movimento das asas, tá? Então, ela também apresenta esse formato aerodinâmico. E ela apresenta também a glândula uropigiana, que é uma glândula que vai produzir o óleo para diminuir o atrito das penas com o ar durante o voo e evita que as penas fiquem molhadas, o que aumentaria o seu peso também, A gente vai falar sobre o sistema digestório das aves. Ele apresenta algumas características bem diferentes, que estão associadas justamente à ausência de dentes. Então, como as aves não apresentam dentes, elas têm que ter algumas outras estruturas, para tentar substituir isso. Então, primeiro, as aves elas apresentam bicos diferentes, que são adaptados ao tipo de alimentação de cada espécie. A gente vai ver isso logo mais. Então, cada espécie vai ter um tipo, um formato de bico diferente.
Existem aves que são herbívoras, ou seja, se alimentam de folhas, de sementes, né, de frutos. Existem aves que são carnívoras, ou seja, se alimentam de carne realmente, né? E existem as aves onívoras. Pessoal, quem são as aves onívoras? Elas têm aquela dieta mais ampla, então ela se alimenta tanto de folhas e de sementes quanto de carne, tá bom? Bom, agora a gente vai falar um pouco mais sobre o sistema digestório das aves. Observem ali na imagem. Então, elas têm o papo. O papo, pessoal, é um pedacinho do esôfago, tá? Que serve para armazenar o alimento que ela coletou. Quando a ave está com filhote, então ela pega o alimento, fica guardado nessa região do papo, aí ela vai até o ninho e ali ela consegue, então, entregar, né, regurgitar esse alimento para os filhotes, tá? O estômago das aves, ela é dividido em uma porção chamada de proventrículo, tá? Que vai liberar algumas substâncias químicas para que a digestão seja realizada. Então, o proventrículo, a gente pode dizer que ele vai fazer a digestão química, né? Por quê, pessoal? Porque ele libera substâncias químicas, né? São chamados de sucos gástricos. Então, ele vai liberar essas substâncias químicas para, de fato, realizar a digestão, tá bom? Existe uma outra parte também chamada de moela. A moela, ela vai fazer o que nós chamamos de digestão mecânica, tá? E o que seria essa digestão mecânica? Ele vai triturar, na moela onde ocorrerá a trituração do alimento. Por isso, inclusive, pessoal, que as aves, elas têm o hábito de ingerir areia, pequenas pedrinhas, tá? Ela vai engolindo. E essa areia, esses grãos de areia e essas pedrinhas vão ficar lá na moela e vai ser utilizado para ajudar essa trituração do alimento. Porque lembre-se, pessoal, as aves não apresentam dentes, né? Então o alimento ele não chega no estômago triturado, como no nosso caso, por exemplo, né? No nosso caso, a digestão inicia na boca. Então a gente já começa a triturar o alimento e ele já chega lá no estômago em forma de pasta, né? Isso não acontece com as aves. Então, ele vai ter que fazer essa trituração do alimento ainda no estômago, numa parte do estômago que nós chamamos de moela, tudo bem? Então, ele vai ficar com esses pequenos pedaços de pedrinha e vai fazer essa trituração do alimento. Pessoal, o sistema digestório das aves, ela vai terminar numa cloaca. Lembrem-se a diferença entre cloaca e ânus. A cloaca, então, ela participa tanto do sistema digestório quanto do sistema reprodutor, tá bom? E agora a gente vai falar sobre os tipos de bicos, tá? Então, a gente tem ali na primeira imagem o galo. Ele tem o bico em forma de pinça, que serve para capturar insetos ou pequenas presas, né? Até mesmo para furar e comer frutas, tá? Ao lado nós temos o gavião. Ele já tem um bico mais forte, em forma de gancho, para conseguir prender e rasgar o alimento. Depois nós temos o beija-flor, que tem um bico longo, com uma língua bem comprida, para conseguir alcançar o néctar nas flores. Depois nós temos o pica-pau, que tem um bico forte e longo para capturar larvas que estejam dentro dos troncos das árvores. Ao lado nós temos o papagaio, que tem um bico curto com a ponta curva e é forte na base para conseguir quebrar a casca das sementes. E ao lado o pato, que tem o bico achatado e largo, que funciona como um filtro, tá? Quem já viu um pato, então ele fica no lago realmente filtrando a água e se alimentando de pequenas sujidades, pequenas sujeirinhas, restos de animais, insetinhos que fiquem na água. Pessoal, de tarefinha para hoje, a prova vai pedir para que vocês façam a página 34 e 37. Ficaremos por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau!